Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer um review incrível do Unbreakable, ou seja, do Invencível da Social Toys. E para quem não lembra deste personagem, eu vou refrescar a memória de vocês. Vocês vão morrer, porra! Quem é o próximo? Olá, moleque. Então eu vou trazer para vocês alguns detalhes dessa figura incrível e ao final eu vou deixar para vocês rolando uma sessão. E sem mais delongas, bora pro vídeo e roda a vinheta. Então vamos dar início a esse review e unboxing dessa figura maravilhosa da Social Toys na escala 1/6. E é o seguinte, ao final eu fiz também uma sessão de boas-vindas neste meu cenário improvisado. Tá para chegar o meu cenário novo para trazer mais conteúdo para vocês, justamente porque foi um pedido da galera a respeito do review, unboxing das figuras, fora toda a parte que eu faço de manipulação de figura e fotografia, parte conceitual, parte de pós-produção. Então eu quero trazer isso para vocês aqui no canal. E basicamente é tudo isso que vem na figura e eu vou explicar detalhadamente para vocês, começando pelo Battle Damage. Olha que trabalho espetacular de escultura da Social Toys em relação a essa peça. E veja que a climatização tem uma característica, esse sangue de recente, então numa batalha que está acontecendo recentemente, assim como mostrei para vocês também no começo do vídeo. E eu vou mostrar também a estrutura que eu achei muito curiosa da Red e da troca, que eu vou fazer isso para vocês agora, e mostrar em detalhes, porque é de imã. Eu achei isso fantástico. Então vou realizar a troca aqui para vocês, e como eu mencionei, olha só que interessante, o imã ele proporciona para nós uma facilidade para a gente poder articular a figura, e não só isso, mas também não estraga para a gente forçar a peça, mas eu vou tirar toda a estrutura para mostrar para vocês. Basicamente são três partes que funcionam, o encaixe entre as peças, e são intercambiáveis, só que são ímãs. Isso facilita para nós tanto na troca, e também não estraga a peça, pintura, etc, é muito fácil. Então, segurou a figura firme, colocou a estrutura, trocou, funcionou, tá bom? É bem prático. Então os braceletes também são climatizados, assim como os punhos que vocês vão ver a seguir, e a troca é muito simples de fazer. Tirou os punhos, tirou o bracelete, é só puxar e encaixar, não tem segredo. E como eu falei para vocês, esse sangue ele tem uma textura de sangue recente, então a batalha que está acontecendo naquele momento. Eu achei simplesmente fantástico a Social Toys incluir isso para nós. Então são detalhes que fazem a diferença. E depois desses itens Battle Damage, o que eu achei mais interessante é justamente a bolinha e a luvinha de beisebol, tanto pela parte de estrutura em si, mas também de escultura. E uma das coisas mais importantes para nosso colecionador é justamente a parte de encaixe de itens. Veja que a bolinha ela fica muito bem encaixada nas mãos e ela não cai. Então você tem 4 pares de mãos, você tem a mão tradicional que é a mão de descanso, e eu acho muito interessante porque tem figura que vem com menos, e a Social Toys capricha sempre. Olha só que bacana, essa é um pouco mais característica, ela é um pouco mais caricata justamente pela questão que você pode aplicar ela tanto para a pose de combate e também para a parte de descanso. E um dos itens também mais bonitos que é a base, olha essa paleta de cor entre amarelo e azul, quando você passa a mão você sente a textura, e eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes como a gente faz para poder montar essa base, porque muitas pessoas têm dificuldade e a minha intenção aqui é justamente trazer isso para vocês, para a gente poder se ajudar. Então ela tem esse ferro que é moldável, tá? Consegue moldar ele, e a gente vem também com um clipezinho que a gente consegue colocar o personagem para que ele fique flutuando. Então vamos dar início à montagem da base. Pode parecer bobinho, mas eu quero trazer para que as pessoas não tenham dificuldade e tudo fique muito bem explicado. Então basta pegar o ferro e você vai rosqueá-lo para que ele fique fixo. E fiquem tranquilos, porque ele consegue sustentar a figura sem problema nenhum. Não precisa ter medo. E ele é moldável, então a gente consegue direcionar de acordo com a intenção da pose do personagem. E aí o ferrinho colocado, nós vamos tirar a tampinha e em seguida colocar clipezinho, né, para que segure a figura. Então, desrosqueou ele, colocou lá no ferrinho, a gente abre o clipezinho, coloca a figura pela cintura ou por onde você quiser e ela fica fixa sem problema nenhum. E para finalizarmos, eu quero falar um pouquinho a respeito da figura, mais específico das articulações.
eu quero trazer aqui para vocês um pequeno cuidado para vocês não estragarem a figura de vocês. Geralmente, essas figuras que têm como roupa são emborrachadas, a gente precisa se atentar porque sim, elas marcam. E vejam que nesse caso a gente não consegue levantar mais os braços pela questão da ombreira em si, então não forcem, não passem desse ponto. E como eu falei para vocês, roupa emborrachada a gente tem todo um problema de poder rasgar, de poder marcar. Então tentem evitar de deixar a figura 100% dinâmica, né, utilizando aí o máximo da figura, porque vocês podem danificar a peça. E no meu caso, como eu fotografo bastante, isso é muito mais fácil de acontecer do que com vocês de deixarem no expositor. Então, as pernas, vejam que é a mesma coisa, a parte inferior. Então, não passem desses limites. Vejam que a roupa em si e toda a articulação ela é bem tranquila da gente poder manipular a figura. Então, não passem desse ponto. Então, agora eu vou deixar rolando aqui a sessão que eu fiz aqui em casa com o Invencível.